Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Nos encontramos novamente e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para a Lucimar Storr, que é do Rio de Janeiro. Ela está parabenizando a amiga Evanilda, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que está aniversariando hoje. Parabéns, Evanilda. Jacira Lage também é do Rio de Janeiro, parabenizando a sua irmã que está aniversariando. Parabéns à irmã da Jacira Lage. Um alô especial para o Adílio Capiche e Jocineia Andrade, são lá de Sobreiro, Laranja da Terra, Espírito Santo. Carlos Adriano Soares dos Santos é de Jaraguari, em Mato Grosso do Sul. Ermolau Kriga é de Nova Mamoré, em Rondônia. João Tacacu é de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Maria Nochelle Donazan é de Piracicaba, em São Paulo. Lucineide Moreira é de Jaguaré, no Espírito Santo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, mais uma vez estamos agradecidos por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia e também por estes momentos que agora vamos ter para estudarmos a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente em nossa mente, em nosso coração. Nos ajude, Pai, a entendermos, aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa todos que estudam conosco, cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Tu conheces cada um, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Pedimos uma bênção especial para Evanilda, que está aniversariando hoje, também a irmã da Jacira Lage. Abençoes também a Lucimar Storr, que abençoes o Adílio Capiche, a Jocineia Andrade, o Carlos Adriano Soares dos Santos e família, o Ermolau Kriga e família. Abençoe João Tacacu e família, e também Maria Nochelle Donazan e família, Lucineide Moreira e família, enfim, todos os demais, Pai, que nos escrevem, que sejam abençoados por Ti. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estivemos aqui ontem falando a respeito do túmulo vazio. Maria Madalena, ela foi até o sepulcro e chegando lá encontrou o sepulcro vazio e ela voltou correndo e ela contou para Pedro e João, que ela encontrou, que o túmulo estava vazio. E então Pedro e João saíram correndo até o túmulo. João chegou primeiro, conforme diz aqui o relato da palavra de Deus, porque João era mais novo. E João olhou da porta do túmulo, da entrada, e não entrou logo de imediato. Mas Pedro chegou e entrou. E eles viram que o lençol estava dobrado, aquele lenço que cobre a cabeça também estava dobrado. E se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, os ladrões de corpos não teriam tempo de dobrar e deixar lá certinho. E este lenço dobrado, esse lençol dobrado, simboliza que Jesus deixou uma mensagem através desse lenço dobrado, que ele ainda não havia terminado a sua obra, que ele vai voltar. E nós confiamos e cremos na promessa de Jesus de que ele voltará muito em breve. Então nós encontramos aqui em João, no capítulo 20, a partir do verso 11. João capítulo 20, a partir do verso 11 diz assim: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então Maria Madalena, ela estava ali ainda junto ao túmulo, depois que Pedro e João vieram correndo e viram. Maria permaneceu ali. E ela viu 2 anjos sentados ali dentro do túmulo. E os anjos perguntaram por que ela estava chorando. E ela pensava que o corpo de Jesus tinha sido roubado, tirado dali. E ela disse: olha, levaram o corpo de Jesus e nós não sabemos, eu não sei aonde o colocaram. E então nós vemos que, para a surpresa de Maria, esses 2 anjos que estavam ali, foi exatamente para dar a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Aleluias! Irmãos, o nosso Mestre Jesus, ele não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou, como havia dito que ressuscitaria ao 3º dia. E assim aconteceu.
Tantos outros líderes de religiões mundiais morreram e permanecem no pó da terra. E essas pessoas, elas não têm a mesma esperança que nós, mas nós temos a esperança, porque se Jesus ressuscitou e nós cremos que ele ressuscitou, nós também, se passarmos pela morte, iremos ressuscitar. E aqui em João capítulo 20, a partir do verso 14, então nós vemos que Maria, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou, Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai, e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. É interessante, irmãos, nós lembrarmos que após a ressurreição de Jesus, ele não estava mais com aquele corpo físico que ele tinha antes da sua morte. Jesus agora havia ressuscitado com um corpo glorificado. Por isso, Jesus não era reconhecido por sua aparência, mas pela maneira dele falar. Quando Jesus perguntou para Maria por que ela estava chorando, ela disse que haviam roubado o corpo de Jesus, e ela, pensando que fosse um jardineiro que estivesse falando com ela, ela disse, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. E então Jesus pronunciou o nome dela, como sempre pronunciava antes de morrer, Maria, e ela reconheceu. Irmãos, quando nós, se passarmos pela morte e ressuscitarmos na volta de Jesus, nós também teremos um corpo glorioso. Nós não vamos ter mais este corpo físico, essa matéria que nós temos aqui hoje. Nós ressuscitaremos glorificados, mas nós iremos reconhecer os nossos entes queridos, os nossos amigos, pelo jeito, a maneira de falar e a maneira de ser, de se expressar. Nós vamos reconhecer as pessoas e nós temos a certeza de que ao Jesus voltar, nós encontraremos todos os nossos queridos que já dormem no Senhor, os nossos amigos, os nossos irmãos de igreja que estão dormindo, que morreram em Cristo. Nós iremos reencontrá-los e nós viveremos para sempre com o Senhor. Vai ser maravilhoso, irmãos, nós vivermos com os nossos familiares eternamente, vivermos com Jesus que morreu por nós para que nós possamos estar nos céus e também com Deus, o Pai, o Espírito Santo, os anjos, todos nós estaremos juntos lá nos céus. Então, aqui, a Maria, quando ela percebeu que era Jesus, ela quis abraçar Jesus. E ele diz aqui, na nova versão transformadora, que eu leio todos os dias, Jesus disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Então Jesus, ele precisava ir aos céus, após a sua ressurreição, para ter certeza de que o sacrifício dele tinha sido aceito por Deus e que estava realmente consumado a missão que ele veio aqui neste mundo realizar. E então Maria quis abraçar Jesus e ele disse, não me toques, não me agarre, não se agarre a mim porque ainda não subi ao meu Pai. E aqui vale a pena nós lembrarmos que muitas pessoas dizem, né, que aquele ladrão da cruz, o que se arrependeu, que pediu que Jesus lembrasse dele quando estivesse no paraíso. Então muitas pessoas de várias religiões creem que Jesus disse, olha, a ti te digo que você hoje vai estar comigo no paraíso. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele disse, olha, ainda não fui ao meu Pai. Então, quando nós morremos, não tem uma alma que se desprende e que vai para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno, não. A pessoa morre e vai para o pó da terra e ali permanece. Como Jesus permaneceu na sepultura de sexta-feira até domingo, então, depois que ele ressuscitou, é que ele foi ao Pai. E é nos dito, irmãos, aqui na palavra de Deus, que nesse dia que Jesus ressuscitou, também ressuscitou com ele uma multidão de santos que estavam sepultados ali em Jerusalém. Eles ressuscitaram
e subiram para os céus juntamente com Jesus. É a primícia dos que ressuscitaram. Esses que ressuscitaram juntamente com Jesus estão nos céus. E é uma prova de que todos aqueles que morreram em Cristo, desde Adão e Eva, todos os que morreram crendo no Deus que nós cremos e viveram a fé que eles tiveram, ressuscitarão quando Jesus voltar. Todos estão no pó da terra dormindo. E quando Jesus então disse para Maria que ele ainda não havia subido ao Pai, mas ele disse para Maria, olha, você vai e fala para os discípulos que você me encontrou e que eu vou ao meu Pai. E eu volto e depois vou me encontrar com os discípulos. E assim aconteceu. Aqui em João capítulo 20, no verso 17, nós lemos, Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, o mesmo Pai de Jesus é o nosso Pai. Nós somos irmãos de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, Maria, ela cumpriu a missão que Jesus deu a ela para ir falar com os discípulos. E aqui no capítulo 20, no verso 18, nós lemos, Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Aqui nós vemos que nós também temos uma missão para ser realizada. E essa missão é falar a todos o que Jesus tem feito por nós, o que ele fez e as bênçãos que nós temos recebido cada dia. Não precisamos falar coisas bonitas e tal, somente falar o que ele fez. Quem sabe um livramento, quem sabe uma cura, quem sabe uma libertação de um vício. Enfim, são muitos as bênçãos que Deus nos concede a cada dia. Conte para as pessoas, fale o que Jesus fez em sua vida, e isso vai fazer com que as pessoas também sintam desejo de conhecer e ter a Jesus em suas vidas. Agora, quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, aqui a partir do verso 12, vem nos falando a respeito da ressurreição dos mortos. Aqui, a partir do verso 12, 1 Coríntios 15 diz, pois bem, se proclamarmos que Cristo ressuscitou dos mortos, porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos, pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Então aqui Paulo vem falando a respeito da nossa fé, a fé cristã, a nossa fé em Jesus, porque a nossa fé é a certeza de que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou ao terceiro dia, e se ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Agora, se nós não cremos na ressurreição dos mortos, então nós também não cremos que Jesus ressuscitou. A prova de que os santos, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar é a ressurreição de Jesus ao terceiro dia após a sua morte. Então que nós possamos ter esse encontro também com Jesus, assim como Maria teve, e que possamos procurar receber dele a fé, a força e o que nós precisamos para sermos vitoriosos em nossa vida espiritual. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia, ela nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.